num tipo de bola muito porosa. Mas os asteroides estão surpreendendo por outros motivos, além de sua composição. A missão Galileu a caminho de Júpiter passou por um asteroide chamado Ida e descobriu que tinha uma pequena lua chamada Dactyl. Foi uma grande surpresa. Agora sabemos que esse incidente não é tão raro assim. Asteroides podem ter luas próprias, às vezes várias luas. Estamos observando também que muitos asteroides se deslocam em pares, ou mesmo em grupos de 3. E são observações novas, um fenômeno novo para entendermos. Saber como os asteroides se agrupam e do que são feitos é mais do que uma questão de interesse científico. Imagine que no futuro um asteroide imenso e mortal despencará em direção à Terra. Para que a humanidade sobreviva, precisará ser desviado. Mas se não soubermos exatamente do que o asteroide é feito, o esforço para salvar o planeta pode ser terrivelmente frustrado. O impacto de um asteroide pode causar mais destruição do que qualquer outro tipo de desastre natural. Mas também é uma das poucas fúrias da natureza que podemos ser capazes de evitar. Imagine que no futuro um imenso asteroide se precipita para a Terra a 112 mil quilômetros por hora. Agências espaciais internacionais se unem para lançar um foguete na tentativa de salvar a humanidade. O truque é entender o inimigo. É feito de ferro sólido, é feito de fragmentos de rocha, é feito de cascalho, é uma bola porosa. Porque se um volume de ferro sólido for atingido por uma espaçonave, vai reagir de modo bem diferente de uma bola porosa. O asteroide é feito de cascalho, poroso o bastante para absorver o impacto de um foguete e permanecer na rota de colisão com a Terra. Também é grande o bastante para não queimar na atmosfera. Ele colide com a Terra e muda para sempre a vida no planeta. Esse é o preço que podemos pagar se não entendermos o quanto antes a variedade de asteroides no sistema solar. Mas, pelo menos no caso de asteroides grandes, saberemos com anos ou décadas de antecedência quando chegarão. No caso de cometas, até mesmo enormes, o alerta será medido em meses. Por quê? É o que Clayton L., de Atlanta, Geórgia, queria perguntar a O Universo. E ele nos escreveu: por que saberemos quando um cometa colidirá com a Terra com uma antecedência muito menor do que é o caso com os asteroides? Boa pergunta, Clayton. Adoraríamos saber quando algo vai nos atingir. Acontece que os asteroides estão tão próximos que podemos rastrear suas órbitas com precisão. Portanto, podemos fazer predições exatas de onde eles estarão daqui a dezenas ou mesmo centenas de anos. Sendo assim, podemos conseguir desviá-los antes que atinjam a Terra. Mas os cometas vêm das profundezas do sistema solar e só ficam brilhantes a ponto de serem vistos de 6 meses a 1 ano antes de nos atingir. Então é pouco tempo de alerta. Felizmente, a maioria dos corpos que podem atingir a Terra são asteroides, não cometas. E podemos rastrear os asteroides com precisão. O fato de os asteroides terem uma chance muito maior de destruir a vida na Terra no futuro é uma das principais razões pelas quais estudá-los com missões não tripuladas é tão importante. Mas em abril de 2010, o presidente Barack Obama anunciou um desafio ainda maior. Até 2025, esperamos que espaçonaves capazes de longas viagens permitam que lancemos as primeiras missões tripuladas além da Lua ao espaço profundo. Começaremos mandando astronautas até um asteroide pela primeira vez na história.
Eu sou professor universitário e sei que as novas gerações querem ir além. Os nossos avós foram à Lua, nós queremos ir além. Então, uma parte auspiciosa da mensagem do presidente é que a NASA precisa retomar suas viagens ao espaço. Uma missão tripulada até um asteroide será muito diferente das missões até a Lua no passado. Em certos aspectos será mais fácil, em outros será muito mais difícil. Qualquer asteroide que os astronautas visitarem estará bem mais longe da Terra do que a Lua. E a jornada provavelmente levará meses, em vez dos 8 dias necessários para chegar à Lua. Mas a viagem de ida e volta usará menos combustível do que uma missão lunar. A Lua é um corpo com gravidade própria significativa. É preciso usar mais combustível para descer com segurança até a superfície. Quando você vai para um asteroide com gravidade muito baixa, mesmo tendo que viajar mais para chegar até lá, você não terá de gastar tanto combustível assim para chegar à superfície. E também precisará de menos propulsão na hora de deixar o asteroide e voltar para a Terra. Mas se manter na superfície de um asteroide será muito mais difícil do que pousar na Lua. Trata-se mais de atracar do que pousar. Mas alguma gravidade tem. Então você terá de lidar com um pouco de gravidade. Mas terá principalmente de se ancorar, se segurar. E você não precisa se segurar quando está na gravidade da Lua. Explorar um pequeno asteroide em rotação também será bem mais difícil para os astronautas do que saltar pela Lua. Será semelhante a andar no espaço. A noção de altura ficará alterada e você terá que tomar muito cuidado ao andar por um asteroide, porque a gravidade é muito fraca. Um bom salto pode fazer com que entre em órbita em torno do asteroide ou até pode mandá-lo para longe com velocidade e expulsá-lo do asteroide. Então você tem que estar bem preso à superfície quando andar. Mas como os rovers já provaram ser eficazes em explorar outros mundos, há um bom motivo para mandar astronautas para um asteroide. Astronautas, exploradores, o público interessado no espaço quer ver como é em pessoa através de olhos humanos. E esse dia está chegando. Os robôs podem fazer muito e já fizeram muito em explorações especiais, mas não há geólogo melhor do que um ser humano. Ser um geólogo explorando um asteroide é ser capaz de reconhecer a história de uma determinada região, examinar tipos conhecidos de formações geológicas, saber exatamente o que fazer. Você quer uma amostra dessa rocha e não quer uma amostra daquela rocha. Os asteroides também são importantes devido aos recursos que podem conter. Estamos em 2050. Uma equipe de astronautas acabou de pousar no asteroide. Não estão lá para explorá-lo. Pararam apenas para abastecer. Mas que tipos de recursos preciosos esse pequeno mundo rochoso pode conter? O impacto de um asteroide pode aniquilar espécies inteiras, incluindo seres humanos. Mas em vez de aceitar essa sina, os cientistas tentam saber o bastante sobre eles com o fim de prevenir desastres. E os asteroides que não estão vindo para a Terra podem até mesmo ser úteis. Um dos motivos para visitar asteroides e estudá-los é que podem conter recursos que serão úteis para futuros exploradores. E um dos mais importantes seria água ou gelo. As pessoas precisarão de gelo para viver, beber e usar para vários fins. Estamos em 2050. Uma equipe a caminho de Marte parou num asteroide para se abastecer de água. O oxigênio da água pode ser separado para reabastecer os tanques dos astronautas. Mas esta pedregosa estação espacial tem ainda mais a oferecer.
É concebível que, com tecnologia avançada, possamos ir aos asteroides, decompor a água e usar o oxigênio e hidrogênio como combustível para levar as espaçonaves ainda além. O asteroide pode conter até mesmo materiais inestimáveis, elementos tão raros e críticos para o sucesso da tecnologia que poderão ser a causa de futuras guerras. Alguns asteroides contêm platina e titânio e elementos raros importantes em diversos aspectos para a eletrônica. Esses elementos são raros na Terra e podem não ser raros em alguns asteroides. Mas a razão mais importante para investigar os asteroides continua sendo seu potencial para matar instantaneamente milhões de pessoas ou eliminar completamente a raça humana. Para enfrentar esse desafio, a NASA lançou a missão WISE em dezembro de 2009. A nave de estudo de amplo campo com infravermelho já encontrou 25 mil asteroides e mais de uma dúzia de cometas, escuros demais para serem encontrados com luz visível. A nave está observando todo o sistema solar, tentando ver 99% do céu e mapear os objetos próximos da Terra, os asteroides, que não encontramos no passado. E isso pode nos ajudar a descobrir se algum deles está em rota de colisão com a Terra. E mesmo que geralmente não sejam manchete nos jornais, muitos asteroides passam perto da Terra. Em abril de 2010, um asteroide de 21 metros de diâmetro passou a 354 quilômetros da Terra, distância menor que a da Lua em relação à Terra. E meses antes, um asteroide de 7 metros passou ainda mais perto. No inverno de 2009, em novembro, um asteroide passou muito perto da Terra. Ele estava a apenas 12 mil a 14 mil quilômetros. E só soubemos disso quando chegamos muito perto. É a mesma distância entre Los Angeles e Mumbai, na Índia. E em 1972, um turista no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, fotografou um objeto de tamanho similar passando muito mais perto. O caso de 1972 é um exemplo do mais perto que se pode chegar de uma colisão sem colidir. Ao descer, ele ia colidir com a Terra, mas pulou para o lado na atmosfera devido à pressão do ar, como uma pedrinha que pula na superfície de um lago. Foi por pouco mesmo. Então, em outubro de 2008, um pequeno e aparentemente insignificante evento ocorreu numa parte afastada do Sudão. Mas, na verdade, foi um grande salto para a ciência de prever o impacto de asteroides. Um pequeno asteroide foi descoberto. Previram que pousaria no Sudão no dia seguinte. E pousou. Foi o primeiro caso que aconteceu de descobrirmos um objeto e prevermos que pousaria em determinada hora e lugar. E fragmentos deste objeto foram encontrados sobre o deserto. Mas foi apenas um pequeno impacto com um dia de aviso prévio. Hoje, ainda se debate se poderemos identificar e desviar um asteroide capaz de causar uma catástrofe na Terra. Os cientistas acreditam que ainda existem milhões de asteroides não identificados, capazes de destruir uma cidade. Ou muito mais. Seremos capazes de descobrir quais deles cruzarão nosso caminho? E conseguiremos evitar que colidam com a Terra? Tudo ainda está em jogo. Cada nova descoberta sobre os asteroides não é apenas um avanço científico, mas uma oportunidade de aumentar as chances de sobrevivência da humanidade.